Oi, prazer, eu sou o Gustavo, bem-vindos ao podcast da AGL Tuasca. Prazer, meu nome é Aline, nós somos sócios e criamos esse canal para gerar uma proximidade entre vocês, clientes, e a gente, vocês entenderem melhor como funciona esse mundo da construção civil, tanto na hora da compra, como no pós-venda, como nos problemas das obras, em tudo a gente vai estar trazendo aqui para vocês essa nova forma. Estamos aqui com um convidado hoje que vai tirar algumas dúvidas de vocês. Além disso, ele é nosso amigo, então tá aqui hoje, ele vai se apresentar. Me chamo Alisson Ricardo, sou corretor de imóveis e serei o seu correspondente bancário. Trouxemos ele hoje porque muitas pessoas vêm com dúvidas sobre financiamento, sobre questões com banco, compra e venda de imóveis, e ele é especialista em todas essas partes. Alisson, agora que você já se apresentou, conta um pouco pra gente da sua vivência nesse ramo imobiliário. Legal, Aline. Então, não só a Aline como o Gustavo, como todos vocês que estão assistindo a gente, né? Galera, eu vou contar um pouco para vocês quem é o Alisson Ricardo, né? Quem é o Alisson, quem é o corretor, correspondente. A gente, basicamente... Por que eu falo a gente? Porque eu não me acho sozinho, porque, assim, ninguém trabalha sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente é meio que unidos, nós somos unidos. Então, eu trabalho junto com a Caixa Econômica Federal. Eu estou nesse ramo desde 2004, quando que, basicamente, eu comecei a minha vida na corretagem, na Criativa Imóveis, uma imobiliária que é aqui da Vila Matilde. E de lá para cá foi um crescimento muito bacana. Por quê? Porque eu entrei naquela parte da corretagem, aí fui apresentado para a Caixa Econômica Federal, onde a gente iniciou, inclusive, na 2942 Parque da Moca, com a nossa gerente Luciane. E ela, juntamente com o Lúcio, com mais algumas pessoas, o Shida, algumas pessoas que basicamente foram introduzindo algumas informações cruciais para que a gente pudesse apresentar hoje esse trabalho excepcional que vocês já conhecem. Então, assim, a gente consegue fazer o financiamento para o cliente Minha Casa Minha Vida, na carta fundo de garantia, SBPE, pró-cotista não por enquanto, porque está sem recurso, mas a gente consegue fazer a modalidade que se encaixa melhor dentro do perfil do cliente. Então isso facilita bastante na hora de fazer a concretização do negócio. Então, que legal essa história, cara. E eu queria também, assim, que você falasse qual que é a vantagem do corretor, do cliente se aproximar de um corretor, que também é correspondente bancário, sabe? O que acontece, Gustavo? Normalmente, hoje, as pessoas elas estão um pouco cruas. O que seria isso? Ou você é corretor ou você é um correspondente. As pessoas não conseguem unir as duas coisas. Só que o que eles perdem nessa situação é que você consegue fazer o processo todo, por completo. O que seria isso? Na verdade, você vende, você financia e você entrega a chave. Entendeu? Você consegue fazer os três processos juntos. Então, quando o cliente, muitas vezes, ele chega para você e fala assim, olha, quanto será que vai dar minha prestação? Por você ser um correspondente, você tem a resposta na ponta da língua. Porque você fala para ele assim, olha, me passa mais ou menos a sua renda em média. Qual o valor do imóvel que a gente está tratando? É esse? Olha, em média, sua renda é 30% que a gente só pode comprometer da sua renda. Então, nesse sentido, sua renda é 5 mil, logo teremos uma prestação de 1.500 com um financiamento de 240 mil, mais ou menos. Então, a gente consegue ter essa tranquilidade de passar essa informação de uma maneira mais sucinta e o cliente se sente o quê? Seguro. E muito mais rápido também. Claro, porque ele sabe que está na mão de uma pessoa competente. Então a gente tem essa competência de falar assim, olha, poxa, eu acertei em pegar esse corretor, porque ele é um correspondente, tem um vínculo já com a Caixa Econômica e fora também que já tem anos de mercado para poder atuar. Acho que isso passa mais segurança também para o cliente, né? Não só segurança, né, Gustavo? Acho que você mesmo, você se sentiria mais seguro se você chegasse no local para comprar um imóvel sabendo que a pessoa que vai te atender, ela tem requisitos suficientes para fazer com excelência o trabalho. Que legal. Então, assim, a gente tem muitos clientes hoje, né, Aline, que olham pra gente e falam assim, poxa, eu fiz esse financiamento com o Alisson, eu comprei com a AGL Tuasca e eu me senti tranquilo. Foi um processo de financiamento, um processo de compra bem simples. Diferente do que normalmente acontece aí, você fica aquela coisa, poxa, o contrato tá estranho, olha, eu vi uma coisa aqui que não achei legal. Não, a gente trabalha com um contrato bem tranquilo, não é um contrato engessado, ou seja, existe uma bilateralidade, ou seja, ambos os lados podem tranquilamente pôr uma cláusula que de repente comporte, lógico, nada que fira dentro do direito, que de repente vai tornar o contrato leonino, mas você consegue fazer um contrato bem sucinto e bem tranquilo. Esse contrato que você está comentando é o contrato com a gente, com o construtor, Isso, né? construtor. Porque o da Caixa já é um contrato padrão, né? Isso, o da Caixa é assim, a gente costuma dizer que as 3 primeiras páginas são assim, beleza, consigo alterar, muda alguma informação, algo desse sentido, o resto, adesão, Banco Central, não tem o que a gente fazer, não tem o que ser modificado. Porque existe uma regra e essa regra tem que ser respeitada. Então o Banco Central ele determinou algumas diretrizes e elas têm que ser seguidas. Então as primeiras páginas, muitas vezes pode acontecer, de eu errar, às vezes eu não errar, mas
o nome sair com uma letra errada, o valor está divergente daquilo que está praticado, a gente estorna esse contrato, volta ele para dentro da Caixa Econômica, faz a retificação, ou faz uma ret-rat, que a gente fala, que é quando você faz junto no campo da ressalva, você vai lá e coloca a informação daquele problema que aconteceu no contrato. Assina-se todos e manda para registro. E uma coisa que eu acho muito legal em vocês é que vocês não escondem nada do cliente, né? Vocês vão do começo até o fim. Taxas de cartório, imposto que a pessoa tem que pagar. Então, vocês explicam isso muito bem. Então, eu acho que o cliente já chega, já assina o contrato sabendo de tudo. Isso gera uma clareza muito boa. Sim, porque na verdade assim, não adianta eu falar para o cliente assim, ó, você vai gastar X valor. Não. Tanto que você pode olhar o contrato, que normalmente que a gente até faz com o cliente, lá eu deixo bem claro. Você vai gastar X de TBI, X de registro, X de escritura e um valor para custas com emolumentos, que seriam as custas para preparar, viabilizar todo o processo de financiamento. E mais uma vez, é algo que o cliente pode falar, quero ou não quero. Né? Então a gente deixa isso bem claro para o cliente, para que ele tenha a segurança, a tranquilidade de fazer algo transparente. Essa é a palavra correta. Outra coisa que eu vejo muito na internet, Instagram, são notícias que não são verdadeiras, né? Sim. Que são, você vai ser isento do ITBI, você será isento das custas de cartório. Tem alguns requisitos que você tem que seguir para você conseguir ser isento dessas taxas, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente Claro, disso? claro. O que acontece? Hoje a Prefeitura de São Paulo ela tem uma regra que é a da primeira aquisição. Então, quando o cliente ele tem a sua primeira aquisição dentro do sistema Minha Casa Minha Vida ou do sistema financeiro de habitação, que é o SFH, você tem alguns descontos. Desconto esses que podem chegar até 50% do cartório, tá? Por que do cartório, não da custa total? Porque assim, normalmente ele fala que o 50% é uma lei, tá? Fala que é 50% dos emolumentos. Só que aí, o que acontece? Quando você tem o ITBI ele é 3%. Quando está dentro do sistema financeiro de habitação, ele tem um desconto de 0,5%. Então você pode praticar, é batata, tá, Aline? Pode ver. Se você pegar o valor do ITBI, do imóvel, multiplicar por 2,5%, você vai chegar exatamente no valor do ITBI dentro do sistema financeiro de habitação. O que muda muitas vezes, tá? Quando o cliente ele compra um imóvel abaixo de R$218 mil, que no ano de 2024 é um pouquinho mais, tá? Dá uma fraçãozinha um pouco a mais, mas eu cravei 218, porque acaba sendo um pouco mais tranquilo de você trabalhar. Você tem a isenção do imposto, que é o ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Então você tem esse desconto do ITBI e esse ITBI acaba sendo isento. Então a sua documentação, que em cima de um valor seria 12 mil, 10 mil reais, já cai quase pela metade, porque você já tem, querendo ou não, 2,5% é a metade do custo da documentação. Isso se aplica só ao primeiro imóvel. Só o primeiro imóvel, tá bom? Só o primeiro imóvel. Na verdade, o que acontece, Gustavo? Às vezes, vou te explicar uma coisa. A lei ela fala a seguinte coisa, que é quando você não tem imóvel no nome, tá? Isso é uma coisa que depois a gente pode até aprofundar um pouco mais para que as pessoas possam ter essa clareza. Porque o que acontece? Às vezes você fala assim, mas esse desconto do ITBI é sobre o primeiro imóvel novo? Não. É sobre o primeiro imóvel usado? Não. É sobre o primeiro imóvel da pessoa nesse momento. Só que a lei também fala que a pessoa não pode ter imóvel no nome. Aí entra aquela questão de entendimento. Concorda comigo, se eu vendi o imóvel, eu não tenho mais o imóvel no nome? Sim. E se eu não tenho imóvel no nome, eu passei a não ter mais o imóvel. Eu posso ser beneficiado novamente com o desconto da isenção do ITBI. Você está entendendo? Interessante. Então a gente consegue, e algumas pessoas não têm essa expertise ou não passam isso para o cliente. Nós já fizemos algumas vezes, o cliente, eu deixo bem claro, olha, se o senhor tiver imóvel no nome, eu não consigo fazer a documentação com a isenção do ITBI. O senhor deixou de ter o primeiro imóvel, deixou de ser a primeira aquisição e você passa a ter a segunda aquisição, mas você não tem um desconto dos impostos mais em conta. E é imóvel em todo o Brasil, no estado de São Paulo, em São Paulo? Na verdade, capital. a região sudeste. A região sudeste tem esse padrão já. Tanto que você tem ideia, a gente fez recentemente para Sorocaba, né? Fizemos para Sorocaba, que é o interior de São Paulo, e lá em Sorocaba o imóvel era bem barato, só que não tem o desconto do ITBI. Certo. Lá é 2,5 cravado direto. Fizemos em São Bernardo, 2,5 cravado direto. Então aqui na capital a gente tem essa prática de ter essa isenção. Alguns outros locais pode ser que até tenha, não vou dizer para você de repente mais para o lado do norte, nordeste, que é uma outra forma de praticar o financiamento lá. Por conta das casas serem até mesmo casas que não têm a documentação por completo. A gente tem uma situação de um imóvel, por exemplo, na praia, na região do norte mesmo, que eles não têm a escritura pública do imóvel, mas ele tem a posse. Olha que doideira. E a Caixa financia para alguns imóveis assim, os outros bancos também financiam.
Porque eles entendem que a região em si, ela não atua com essa prática de ter a escritura, mas ele tem um contrato, tem a posse do bem. Você estava falando agora do ITBI, Certo. né? Então você explicou pra gente que o ITBI gera em torno de 3% do imóvel. Correto. Isso mesmo. Mas quando compra na Caixa, imóvel financiado, isso tem um desconto de 0,5%. Isso, na verdade, não é só a Caixa, é quando você compra dentro do sistema financeiro de habitação. Seja ele, de repente, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal, que vai gerar um contrato de compra e venda com força de escritura pública, existe desconto de 0,5%. Então, se você pegar o valor hoje, é praticado, natural, você pegar um valor de 200 mil hoje, em cima de 3%, está falando de 6 mil. Só que quando você pratica em cima de 2,5%, a gente está falando de 5 mil, ou seja, tem um desconto de R$1.000. Já ajuda na Já escritura, ajuda né? bastante, ajuda na escritura. Então, assim, é algo que a pessoa fala, poxa, peraí, caramba, então estou tendo um desconto aqui. Então, muitas vezes, o que as pessoas se apegam? Quando você vai ver a lei, quando fala certinho, ela fala a seguinte coisa, que você tem 50% de desconto no primeiro imóvel de documentação. Não é na documentação no todo. Existe um percentual descontado em cada prática, em cada ato, sendo ele o ato do ITBI, desconto de 0,5%, o ato da escritura pública, que você tem mais um desconto também porque é um imóvel financiado pelo Minha Casa Minha Vida, e o ato do registro do imóvel. Então a gente tem aqui 2,5% no ITBI, né, que é um ato que teve um desconto resultante dessa questão do desconto que o cliente tem da primeira aquisição. Depois nós temos um ato na escritura pública, ou seja, mais um desconto, que essa escritura pública, voltando a falar, é o contrato de compra e venda do banco com força de escritura pública. Então você não precisa ir até um cartório, por exemplo, para você poder pegar uma escritura. Não, o contrato que você fez no banco, e por sinal, uma coisa que é legal, tá, Aline e Gustavo, a gente como correspondente bancário, eu consigo ser a Caixa Econômica fora do banco. Ou seja, o cliente precisa faltar um dia de trabalho para poder assinar o contrato? Não, porque eu consigo retirar esse contrato de dentro do banco e assinar com você fora. Olha que legal, imagina você assinar no conforto do seu lar o contrato da compra da sua casa. Então, o correspondente bancário ele facilita esse acesso. Então, ele desafoga a Caixa Econômica para que você tenha a tranquilidade de fazer a assinatura da sua casa. Alisson, para a gente entender melhor aqui, Certo. Esse desconto do primeiro imóvel é só sobre imóveis comprados sob o sistema Minha Casa Minha Vida? E é sobre o registro, escritura e sobre o ITBI também? Vamos lá. Então, funciona a seguinte coisa. Não é só sobre o Minha Casa Minha Vida, é sobre o primeiro imóvel da pessoa. Então, sobre o primeiro imóvel, ele tem alguns descontos, que é aquilo que eu comentei com vocês. Vamos lá. Dependendo do valor do imóvel, sim, está dentro do Minha Casa Minha Vida. Certo. Então, aí você tem um desconto um pouco maior, tá? Porque é Minha Casa Minha Vida, você tem um desconto maior. Porém, eu estou comprando um imóvel de R$400 mil, só que é o meu primeiro imóvel. Então, eu também tenho alguns descontos nisso daí, que também vai variar. O ITBI permanece o mesmo, com 2,5%, opa, já é um desconto. Aí eu tenho o contrato do banco, que é a escritura pública, que é 1% do valor do imóvel, né? E depois eu tenho o registro. Então, nós temos aí os 3 atos. Então, para você finalizar essa parte da documentação, tem que existir esses 3 atos, que seria o pagamento do imposto do ITBI, o pagamento da escritura pública com o banco, que inclusive a Caixa Econômica hoje é o banco que tem a menor taxa, tá? Então, os demais bancos aí, ele trabalha com 1% do valor financiado, os demais bancos trabalham com uma taxa tabelada, que seria 3.750, 3.500, dependendo do banco, tá? E por último, a escritura pública. Todos esses atos, todos eles são tabelados, tá? Inclusive a questão do registro do cartório de registro de imóveis. Você consegue ter uma noção de quanto vai ficar essa documentação. E quais são os critérios para poder enquadrar no Minha Casa Minha Vida? Porque pelo que a gente sabe, além do imóvel, tem critérios pessoais, né? Isso, o que acontece? O Minha Casa Minha Vida, ele funciona da seguinte forma. Não só Minha Casa Minha Vida, tá? Primeiro passo, você tem que ser uma construtora, fazer esse imóvel, construir esse imóvel, documentar esse imóvel, tudo no nome da construtora. Depois, os requisitos legais, ter pelo menos 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Então, existem alguns, dentro do normativo da Caixa Econômica, existem algumas regras, tá? E, por último, também, a pessoa está enquadrada dentro daquilo que a Caixa Econômica pede, que seria o HIS1, que é a habitação de interesse social, até 3 salários mínimos, tá? E depois o HIS2, até 6 salários mínimos, ou seja, um valor de até R$ 8.400 de renda no HIS2. Porém, nós temos aí, de repente, um problema. Qual que seria ele? O Minha Casa Minha Vida é para pessoas com renda até R$ 8.000. E o HIS até 8.400. Então, você pode comprar um HIS2 com uma renda de 8.400, só que não dentro do Minha Casa Minha Vida. E sim dentro do outro sistema, que seria o SBPE, que seria o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, a gente consegue utilizar nesse sentido. Eu acho legal a gente encerrar esse assunto do financiamento também.
É importante também falar que o seu contato vai estar disponibilizado, né? Sim, claro. Todo mundo entrar em contato com você, fazer as simulações necessárias, né? E a gente chamou você aqui também porque você é um corretor parceiro, correspondente, porque a gente tem imóveis aí para mostrar para as pessoas, né? A gente tem lançamentos interessantes ali no... Muito interessantes. É, muito bem interessante. legal ali, né? Região da Vila Matilde ali. Região da Vila Matilde, ele tá ficando diferenciado, o Luz chegou para iluminar, trazer um negócio diferenciado. Eu vou te falar, sensacional, não tem nem o que falar. Não, claro, Os clientes entrando em contato com você tem toda a facilidade, né? Sim. De adquirir já um imóvel financiado na planta pela Caixa, né, econômica, com a facilidade também nossa da construtora. Sim, e o bacana é assim, Gustavo, vou falar para você, eu não vi até agora uma construtora que faz um trabalho de parcelamento tão parceiro, olha que legal, um parcelamento tão parceiro que os demais não fazem, porque assim, a gente tem um fluxo bem maleável, a gente tem de repente um ato um pouco menor, uma parcela um pouco maior, mas que caiba no bolso do cliente. Porque hoje a dificuldade maior nossa é essa, achar uma parcela que caiba no bolso do cliente e não deixe ele de repente preocupado se eu vou conseguir pagar ou não vou, a gente consegue ser maleável. A gente decidiu por facilitar essa entrada, porque a gente está sentindo a dificuldade das pessoas terem esse valor para dar à vista. Falar que é fácil hoje uma pessoa ter 50, 60 mil guardado é mentira, não é fácil. Da entrada de imóvel não é fácil, ainda mais hoje, né? Então o que a gente pensou nisso? A gente pensou em facilitar essa entrada, certo? Então assim, durante o período de obras, a gente sentar com ela, claro, né? E conversar quanto você consegue dar de ato, quanto que você consegue dar parcelado. Ela também vai poder usar o FGTS dela, que vai ajudar, né? Eu ia falar isso agora, Aline, porque assim, o que acontece é que a AGL hoje, ela tem de diferenciado dos demais construtores. Hoje, normalmente, quando a gente vai fazer uma venda, eu vou te falar como corretor, tá? Certo. Hoje, normalmente, vou fazer uma venda, qual que é a principal pergunta do construtor? Quanto que ela tem de ato? É verdade. É a principal pergunta. Por quê? Porque ele quer saber quanto que vai entrar de capital para que ele possa injetar na obra. E a construtora GL, por ter esse financiamento aprovado com a Caixa, feito o GERIC, facilitou muito. Porque vocês têm o capital para começar a obra tranquilamente, perfeito. Então, a preocupação sua hoje qual que é? Vender. Não é, de repente, falar para o cliente, olha, sua entrada ficou 60 mil, vocês têm os 60 mil de entrada? Não, olha, eu tenho 10 mil, caiu para 50 a entrada. Esse 50, olha, eu tenho 10 de ato, 15 de ato. Se for 15, caiu para 35. Se eu pegar 35 e dividir por um fluxo sensacional de 36 vezes que vocês têm, estamos falando de passagem de R$900. E acho quem que hoje, quem hoje não consegue pagar R$900 de parcela? Porque é menos que um aluguel, gente. É menos que um aluguel. Sabe? Então, tá fácil demais comprar. E fora que o cara vai comprar o imóvel, a pessoa vai comprar o imóvel e vai comprar ele financiado com a Caixa. Isso. E outra forma também que a gente pensou que talvez ajude mais a pessoa é ela dar um ato, pagar parcelas baixas, depois ter trimestrais ou ter parcela de chave. A gente está aqui para escutar a proposta deles, a né? necessidade deles. Isso, a necessidade. A gente tem que se aproximar do cliente, né? Se aproximar da necessidade do cliente. É importante também falar que um imóvel financiado pela Caixa, durante a obra, a pessoa vai pagar uma pequena evolução de obra. Sabe o que eu sinto na GL? Que realmente a GL ela tem empatia com o próximo. Ela cuida mesmo do cliente. Então isso pra gente, essa união que a gente está tendo, estamos tentando realizar, já está dando certo, entre a Imóveis Novos, que vai fazer a parte da divulgação de venda, e a GL, é a empatia com o próximo. A gente está preocupado realmente em comprar, nós estamos preocupados mesmo em fazer acontecer e o cliente comprar o imóvel e o melhor de tudo, receber esse imóvel. Sim, porque hoje a gente vê aí várias propostas aí mirabolantes de imóveis. Você está vendo? A gente vê todos os dias. Olha, então, deixa pra lá. A pessoa passando imóvel para construtoras vendendo imóvel pelo preço de custo. Então, assim, acho que a gente tem que desconfiar também, né? Quando o imóvel for muito baixo, tem que desconfiar, porque o que a gente está vendo de obra que é vendida e não é entregue é absurdo. Eu posso te falar, e não é só obra não, tá? Ontem eu estava numa reunião com um construtor, onde o rapaz do elevador queria vender um elevador para ele. Elevador de 15 andares. Vendendo para ele 150 mil. Eu falei assim, desculpa, muito barato. Hoje, vamos falar assim, as portas do elevador em média custam de 5 a 6 mil reais na porta do elevador. 10 andares já são 60.
Eu falei, mais 30 mil? Eu tô falando de 90. Ou seja, só as portas do elevador são 90 mil. O cara quer te vender, eu falei assim, fora o motor do elevador desse porte para 15 andares, é no mínimo uns 80 mil reais. Mais o custo, mais as guias, mais... Então assim, eu falei assim, olha, ele falou, não, já caí fora dele. Eu falei, ainda bem. Então assim, hoje as pessoas estão fazendo, infelizmente, esse ramo, ele tá fazendo assim, ele tá abraçando tudo para tentar sobreviver e às vezes vendendo mais barato, só que não consegue entregar. Isso. E sem falar que comprar com a gente hoje é uma garantia que vai ser entregue. Com certeza. Pela essa parceria que a gente tem com a Caixa Econômica. Acho importante o cliente também saber de algumas coisas que ele pode procurar também para se resguardar, né? Por isso, inclusive, uma parceria boa com um corretor bom é muito importante, já começa por aí. Mas assim, o próprio empreendimento, tendo uma parceria com a Caixa, sim, é uma garantia. Registro de corporação de afetação, uma SPE. Sim. São algumas coisas que o cliente também pode procurar, né? Então, ele procurando isso, tendo essa informação, e acho que parte muito do corretor, do correspondente, que vai dar esse norte para o cliente também. Gustavo, porque assim, o que acontece hoje? Quando você não tem informação, você está desinformado. É verdade. Então, assim, quando você sabe que a construtora tem uma SPE, que ela tem um patrimônio de afetação bom, que ela está sólida, que ela tem essa parceria com a Caixa Econômica, que hoje não é todos que tem. Porque para você ter uma parceria com a Caixa Econômica, primeiro, você tem que estar com as contas em dia. E vocês sabem disso, e é algo forte. Então, assim, a Caixa Econômica, ela, vou falar para vocês, ela falta só mesmo perguntar para os vizinhos se vocês realmente são pessoas boas, né? Inclusive, eles pedem até um certificado hoje dos materiais que são usados, da forma que eles são guardados, da forma que é executado. A gente tem várias etapas para poder concluir essa obra. O famoso cronograma, né? Eles pedem um cronograma para você dos materiais, da obra, o tempo de execução dessa obra, qual o prazo de entrega, e se de repente você vai ter a dificuldade de utilizar os 6 meses a mais para você poder entregar. Então, assim, uma coisa que me deixa feliz com a GL é que vocês cumprem aquilo que vocês prometem. Vocês cumprem, entregam e executam com excelência. O cliente que comprar, por exemplo, Luzes, ele vai receber de tempos em tempos todas as informações do cronograma da obra, de como está sendo feita, né, com filmagens de drone até, para a pessoa poder acompanhar a obra e falar, olha, está sendo feito ali, está subindo. E posso te falar, Gustavo, isso são poucos, tá? São poucos. Legal. Porque isso, querendo ou não, é um custo que se gera para você manter o cliente informado. Sim. Só que é um custo que dá o quê? Segurança para o cliente. E dá muita credibilidade, né? Credibilidade, segurança. É muito importante você ter segurança. A gente está falando de um sonho, né? Um sonho, né? E vou te falar aí, com sonho a gente não brinca. Né? Porque quando você brinca com o sonho da pessoa, a pessoa ela imagina, ela tá se achando dentro daquilo e você fala para ela, não vou conseguir, isso é muito frustrante. Sim. Isso não é legal. E eu, nesses anos que eu tenho de corretagem, uma coisa que eu me preocupo muito é com a frustração das pessoas. Então, antes de falar para a pessoa parabéns, eu faço todo o processo primeiro. Sim. Então, antes de fechar um contrato com o cliente, eu faço a sua aprovação. Antes de falar para o cliente, pode pagar o sinal, eu tenho que ter toda a certeza que aquilo realmente está certo. Sim. Porque quando você fala para o cliente que está tudo certo, você tem um comprometimento, você tem um compromisso com aquilo. Alisson, agora falando um pouquinho do nosso novo empreendimento, né? Certo. A gente vai lançar ali na... Durvalina, número 110. Projeto bacana. Tá na ponta da língua. Tô com o dever de casa feito. Tá com o dever de casa feito. Tá com o dever de casa. Você tá até melhor que a gente. Tá mais rápido que a gente. Você sabe muito bem também, porque fica na rua do seu escritório, né? Ué, tá na porta da minha casa, né? O que eu vou fazer? Tô dentro do quintal. O cliente consegue ver ali. Você tem ideia? Agora que eu tô fazendo negociação com o cliente, eu falo assim, você sabe onde você tá comprando? Aí ele fala, não, vem aqui na janela um pouquinho tomar um ar comigo. Eu viro e mostro pra ele e falo, puxa, ali é do lado. Então, eu tô dentro do quintal. E assim, além do nosso escritório estar dentro do quintal, estar na rua do projeto, eu também moro na região. Então, eu tô na região aqui há mais de 20 anos. Então, para analisar, eu conheço as ruas ali por nomes, detalhes. Então, isso facilita também na hora da negociação. Porque você fala com propriedade. Sim. Você fala exatamente do detalhe da rua, do projeto, qual o tamanho dele, onde está isso, onde está aquilo. E uma coisa que é legal de se falar, é que as pessoas falam assim, poxa, a Vila Matilde está crescendo, vamos falar assim, verticalmente, né? Aí eu falo assim, mas isso é bom. Isso é bom. Porque você percebe que o bairro, que era um bairro um pouco mais antigo, um bairro onde você tinha casas
antigas pessoas mais velhas, está ficando mais jovial. Então as pessoas estão vindo para cá, estão procurando a Vila Matilde como um refúgio de falar, opa, é um bairro gostoso É um bairro de morar. muito gostoso de morar. Nossa, é bom demais. Assim, E seguro, né? Seguro, Porque a delegacia é pertíssimo. delegacia do lado, aí você tem o batalhão da Polícia Militar. É. Então, assim, pessoas estão procurando o bairro da Vila Matilde por questão de segurança e tranquilidade. E sem falar da muito proximidade legal. do metrô, né? Nossa, Que 3 minutos, 5 minutos andando do metrô? Muito Pelo amor de perto, Deus, quem muito hoje perto. consegue chegar no metrô em 5 minutos? Sim, sim. Então, assim, quem mora, por exemplo, vamos usar quem mora um pouco mais distante, Guaianazes, Poá, Itaquá, pode vir para a região da Vila Matilde, porque você vai estar mais próximo do centro, você vai conseguir trazer qualidade de vida para você, que eu acho que é Sim. isso que o Luz está trazendo para as pessoas, qualidade de vida. E fica próximo de tudo também ali, do centrinho comercial, de bancos, de mercado, ali tá perto de tudo, né? Fala para mim que bairro que você tem, Mercado Dia, Chama, Bengala, você tem Banco Itaú, Santander, Bradesco, você tem a Praça da Toco, você tem dois restaurantes gigantescos, 4 com Natori, pronto, falei. 4 restaurantes japoneses. Então, você entendeu que a parte da culinária reconheceu que a Vila Matilde é um local bom para você poder trazer bares hoje, para muitos né? bares, pô, Bar do Pra ir Alemão. andando também, né? Pra tudo Você isso vai pra ir se andando. Sim, ó, o Realmente, Bar do Alemão, o estudando. Dr. Pelágio. Então, assim, eles criaram, o Dr. Pelágio é um bar sensacional. Então, as pessoas elas foram criando trazendo, na verdade, né, alguns conceitos para a região e tá tornando esse bairro mais jovial. Então, para analisar que se a culinária, de repente, escolheu a Vila Matilde para se instalar, é sinal que o bairro está crescendo bem. Eu acho legal que ele não perde aquela essência residencial. Ah, né? não, jamais. É Eu moro em casa. tranquilo, gostoso, né? Sim, É muito tanto que eu legal. moro em casa ainda hoje, né? Então, assim, eu acho que o Luzes ele vai ser algo diferenciado mesmo. Porque, ó, para analisar, um prédio gigantesco, basicamente todos os apartamentos aí, tirando acho que uns 4, 5 apartamentos sem sacada, mas os demais com sacada, áreas aí de 40 a 75 metros quadrados, além de ter o lazer na parte de cima, ó, tudo bem, né? Vamos falar assim, então, tem uma academia lá, não falem de mim não, por favor, mas eu tô em dia com cardio, tô bem com cardio. Então, assim, com academia, com salão de festa, então, assim, pessoal, a gente tem exatamente o que você precisa. Porque se eu coloco muito mais também, ou vou dizer vocês, né? Se colocam muito mais também qualquer tipo de atributos no prédio, ele se torna caro o condomínio. Sim. Então, A você gente tem- pensou muito nisso também. Uma dúvida que o pessoal falou assim, poxa, por que não põe a piscina? Eu falava assim, porque você quer pagar condomínio ou você quer morar bem? Sim. Aí a pessoa, por quê? Eu falei assim, para manter a piscina é caríssimo. Então, quando você tem uma torre única e que você coloca uma piscina, você sabe que vai encarecer o condomínio. Sim. Isso também é uma outra lógica. Então, quando você tem 2, 3 torres, opa, bacana, eu posso pôr uma piscina, porque dividido pela quantidade de condomínios, eu consigo manter essa piscina sempre limpa e o condomínio mais baixo. Agora, no quesito de torre única, com a excelência que vocês estão fazendo, é melhor você retirar a parte da piscina e ter um condomínio sadio. Sim. O que acontece muito, que a gente vê muito acontecer, é pessoas que firmam um contrato com a construtora, Certo? não fazem nenhum tipo de simulação antes, não aprovam crédito, nada no início. Então, o que acontece? Ficou X o valor do ato, da entrada. Certo. Então, eles parcelam durante 30 meses, só que quando sai o imóvel, eles não conseguem ser aprovados na Caixa. E esse tipo de oportunidade que a gente está trazendo agora, já é assinado com a Caixa no começo, é isso mesmo? Exatamente. Vou te explicar bem, vou pegar o finalzinho da sua fala para dizer assim, que é triste isso, tá, Aline? Porque assim, hoje os corretores infelizmente estão preocupados em vender e colocar a comissão no bolso. Eles não estão preocupados com aquilo que a gente falou agora há pouco, ter empatia com o próximo, saber se ele vai conseguir comprar esse imóvel ou não. Por isso que essa parceria que a gente firmou é para exatamente zerar esse tipo de medo. Para que as pessoas possam ter a certeza de fazer o financiamento, fazer a simulação, fazer acontecer antes de assinar o contrato com vocês. Sim. Porque no nosso contrato, a gente coloca normalmente que o financiamento já foi aprovado na data tal, aguardando apenas o prazo de até 90 dias para assinar com o banco, assinar com a Caixa. Então, estou te respondendo 2 perguntas com uma só. Ou seja, a gente faz a aprovação, a gente faz a simulação, a gente faz a simulação, depois a aprovação, assinamos o contrato com a construtora, tendo essas 2 informações que a simulação está ok, o fluxo está ok, a aprovação do cliente está ok, e o melhor de tudo, como você tem o financiamento tomado pela construtora para levantar o prédio, então eu também posso assinar com a Caixa. Então eu não tenho aquele problema de uma reavaliação do cliente, que é o que acontece muito. Quando eu vou reavaliar esse cliente, por algum motivo ele acabou tendo uma vida financeira um pouco diferente da inicial, quando ele estava comprando imóvel, e ele perde esse crédito. Então, quando a gente assina com a Caixa Econômica, tudo isso cai por terra. Entendi. Porque eu já assinei com a Caixa, já tive a parte desse financiamento já tomada pela Caixa,
e eu já começo a pagar a evolução de obras para a Caixa Econômica Federal. Então, resumindo, é o seguinte, assim que a pessoa escolheu o apartamento dela, ela vai assinar um contrato com a gente, com a construtora, vai ver a melhor forma dela pagar Sim. durante esses 36 meses de obra, né? Nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos tentar fazer o máximo para que ela consiga fechar. E assim, assinando o contrato com a gente, depois de 90 dias ela já assina o contrato de financiamento com a Caixa, só que ela não começa a pagar agora o financiamento, Isso, certo? exatamente. Então, assim, o prazo que a gente está tendo com o banco é de até 90 dias. Pode acontecer de passar um pouquinho, de repente 120 dias, mas é o trâmite normal de um banco público, né? Então acaba tendo algumas coisinhas que precisam ser feitas, algumas regras que precisam serem cumpridas, mas a gente tem esse prazo para poder assinar com o cliente. Sim. Assinou com o cliente, ele não começa a pagar o financiamento dele, ele começa a pagar uma evolução. O que seria essa evolução? Nada mais é do que o prédio está subindo, ele tem um percentual praticado, né, que vai ser feito, um engenheiro do banco vai lá fazer essa medição para poder saber quanto por cento que essa obra evoluiu. Em cima dessa evolução, o que a Caixa Econômica vai começar a cobrar desse cliente. Por exemplo, digamos que a sua prestação ficou R$ 1.500 com o banco. Ele já começa a pagar R$ 1.500 mais a parcela com a construtora? Não. Ele vai pagar um percentual desse valor, ou seja, se a sua obra evoluiu 30%, ele vai pagar 30% da sua futura prestação no momento que ele entrar dentro desse imóvel. Ou seja, ele vai pagar uma prestação de R$ 450 de evolução de obras, até a próxima medição. Então, quando vier a próxima medição, subiu mais 10%, então ele vai pagar 40% dessa prestação. Era 450, vai para R$ 600. Então, a gente tem aí uma evolução conforme a obra vai acontecendo. Lembrando que essa parcela ela não ultrapassa 80% dela. Porque, assim, na verdade, eles falam que o máximo dela é 80%. Eu já linkei. Se é 80% de financiamento que vai ser tomado, obviamente que a Caixa vai cobrar 80% durante o período de obras. Então, ela não cobra 100% da parcela. O que é legal a gente falar também é que quanto maior o FGTS do cliente, mais tempo ele vai demorar para começar a pagar a evolução de obra. Claro. Porque a Caixa repassa para a construtora primeiro do que onera menos o cliente. Então, Sim. se ele tiver um bom FGTS, compor o financiamento dele com o FGTS, as primeiras medições saem do FGTS. E ele Sim. passa a pagar um pouco mais para frente. Então, Legal falar isso. Legal falar isso porque, assim, normalmente as pessoas ficam preocupadas por isso. Porque, assim, a Caixa Econômica, ela começa a cobrar do cliente a evolução de obra do financiamento tomado. Se ele tem um FGTS grande, obviamente o financiamento dele vai ser menor. Sim. Então, sua evolução de obras acaba sendo menor. Outra dúvida, esse valor que ele vai pagando durante a evolução de obras é descontado do saldo devedor dele. Sim. Não é um valor que ele está pagando, que é juros, que é algo assim. Tudo desconta do que ele tem a pagar no total. Isso. Todo o valor que o cliente ele paga durante esse período, obviamente que ele vai ser diluído isso daí no final. Então tem que ser tirado do final. Certo. Tanto a sua entrada que ele está dando direto para a construtora, tanto o FGTS dele, quanto essas parcelas, tudo isso será diluído no final. Então, se hoje ele tem um financiamento de 200 mil tomado, só que ele tem 80 mil de FGTS, já não é mais 200 tomado, é 120. Então, ele consegue tranquilamente ter a certeza de que está fazendo um bom negócio. Primeiro, por estar sendo um imóvel financiado pela Caixa, uma construtora que consolidada de nome, e, obviamente, fechando com uma empresa que realmente faz com que aconteça o negócio da maneira correta. A gente vai deixar o link aqui também do projeto Luzes. Legal, bacana. Deixa o link, depois a gente coloca também o nome da empresa Imóveis Novos. Sim, com certeza. Podem fazer simulação lá, eles vão estar disponíveis para fazer tanto de simulação que vocês precisarem. Se vocês precisarem de simulação, lembrando, simulação não paga, tá? É gratuito. Fica sim, tranquilo. ótimo, uma boa isso, porque tem gente bom. que não quer fazer simulação. Não, tem medo. Eu não faço simulação porque eu sei que fazendo simulação eu vou passar tranquilidade e o cliente fecha comigo. Podem cobrar, vem comigo que eu faço de graça. Bom, então a gente fica por aqui também agora. Agradeço muito você ter vindo aqui. Isso. Tirou muitas dúvidas. Eu que agradeço ter participado com vocês aí. Acho que é uma parceria de milhões, como a gente fala. É algo surreal e estou à disposição sempre que precisar. Obrigada. A gente vai precisar. Vai precisar, com certeza. E não esqueça, não hesitem em chamar para qualquer dúvida, qualquer informação, tendo cliente, estou à disposição para melhor atender vocês. O contato da Imóveis Novos vai ficar também na descrição. Vai estar sempre disponível para vocês. Aí podem chamar que eles vão atender vocês muito bem. @GLTuasca e @Imóveis Novos NI. Isso mesmo. Bom, então nas nossas redes sociais também fiquem à vontade para mandar dúvida e também sugestões para os próximos episódios. Então, obrigado mesmo, Alisson. Acho que você ajudou bastante. Bom. Tanto a gente também tirou dúvidas da gente, Muitas. quanto dos futuros clientes.
E já estão chegando, hein? E já estão chegando. E é melhor correr, porque já foram vendidas algumas Isso que eu ia unidades falar, lá no já Vila. foi vendido pelo menos uns 25 a 30% já está vendido. E eu falo para você, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.